E o nosso resultado é, se A é uma linguagem livre do contexto, somente se, existe um autômato compilha que reconhece A. Então, A é linguagem livre do contexto, se somente se existe um autômato compilha que reconhece A. Então, como é que a gente prova esse teorema aqui? Se você quiser pensar um pouquinho, claro, ele tem a ida e tem a volta, né? Ele tem a implicação indo e tem a implicação voltando. Agora a gente vai fazer a implicação indo, tudo bem? Então a gente vai fazer se a gente tem que A é uma linguagem livre do contexto, então a gente tem que concluir de que existe um autômato compilha que reconhece A. Então pense aí como é que dá para mostrar isso daqui, tudo bem? Essa afirmação aqui. Então vamos começar aqui a pensar um pouquinho, tá? Então se A é uma linguagem livre do contexto, então existe uma gramática livre do contexto que vai gerar o A, tudo bem? Então a gente tem isso aqui utilizando a definição. Então vamos pegar aqui um exemplo aqui. Por exemplo, você pega essa gramática livre do contexto aqui, tá? Como é que você vai transformar isso aqui em um autômato compilha, né? Como é que eu posso criar um autômato compilha que vá aceitar a linguagem gerada por essa gramática livre do contexto aqui. Então a ideia é o seguinte, é a gente simular cada regra, tudo bem? Então a gente vai tentar simular cada regra. Como, né? Eu vou ter que utilizar a pilha para isso, né? Então suponho aqui que tem a pilha. Como é que eu vou simular essa regra aqui, por exemplo, né? Então para simular lá na minha pilha, eu quero ler primeiro o A, tudo bem? Então, para ler primeiro o A, aqui dessa regra toda, tudo bem? Eu vou colocar lá na minha pilha assim, ó. Eu vou colocar primeiro o B, depois o T, depois eu vou colocar o A, ok? Aí quando eu for tirar da pilha, quando eu for remover da pilha, eu vou ler o A. Então pronto, essa aqui é a ideia. Então eu vou fazer isso para cada regra que eu tiver. Tudo bem? Ou seja, para colocar o A, esse ATB aqui, como é que eu vou ter que simular ele? Eu vou ter que criar uma transição, né? Que vai colocar primeiro o B, lembrando que aqui eu estou colocando invertido, tá? O B, depois o T, depois o A. Tá? Então eu vou colocar invertido aqui na pilha, tá? Porque primeiro tem que vir o B, para depois o T, depois o A. Porque quando eu for tirar da pilha é que eu vou querer fazer as minhas leituras, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Primeiro, para botar o B, eu não estou lendo nada, né? Eu só vou colocar aqui na pilha, tá? Então, não vou ler nada. Então, bota o B, dessa forma aqui, né? Não li nada. Não estou tirando nada da pilha, só estou colocando o B. Depois, eu vou para outro estado, agora colocando o T. Então, vou pegar e colocar o T aqui assim. Depois, vou para outro estado, colocando o A. Aí eu vou fazer assim. Pronto. O Azinho, tudo bem? Então aqui, ó, eu não li nenhum elemento, nenhum símbolo, eu simplesmente coloquei ele lá na minha pilha. Para quê? Para quando eu for tirar, né, ó, eu vou ler, né? Ou seja, vai ter uma transição lá que eu vou ler um A e vou tirar um A. E vou ler um B e vou tirar um B quando eu chegar aqui embaixo, tudo bem? Ok, professor. Então, dado que você está lendo, aí tipo, você vai tirar o A, por exemplo. Aí você tirou o A lá da sua pilha, aqui tinha um A, não tem mais. Aí, para tirar o T, como é que você vai fazer? Ora, para tirar um T, eu só posso tirar um T para substituir por uma regra dele. Aí eu vou lá para as regras lá do T, tudo bem? Então, eu vou ter duas possibilidades aqui, né? Eu vou tirar o T, vou colocar o A, depois o T. Lembrando que eu estou colocando invertido na pilha, né? Então, eu tiro o A, boto o T de novo. Ou então, eu vou para outra regra lá, que é simplesmente colocar um epsilon. Mas colocar um epsilon é simplesmente tirar o T. Tudo bem? Eu simplesmente tiro o T. Então, vamos lá seguir aqui essas ideias aqui, tá? Então, eu vou começar aqui. Eu botei aqui no canto para ficar melhor para mim, tá? Então, é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem é um estado inicial. Eu vou utilizar também aquela ideia lá do dólar, tudo bem? Então, eu vou iniciar com a transição colocando
o dólar lá na minha pilha. Como o S é a minha variável inicial, então eu tenho que começar colocando ele lá na minha pilha, tudo bem? Então eu vou colocar o S lá na minha pilha. Porque depois eu vou tirar ele, eu tiro ele, aí eu vou simular uma das regras dele, tudo bem? Que aqui no caso eu tenho duas, eu tenho essa aqui, ou então tenho essa aqui do B. Então vamos logo simular essas regras aqui daquela forma que eu falei, tudo bem? De colocar invertido, né? Então eu vou simular primeiro essa regra aqui do ATB, tudo bem? Então para tirar o S eu vou colocar o B, depois o T, depois o A. Então eu vou criar uma transição aqui de que eu tiro o S e já coloco o B, que é esse Bzinho aqui, tá? Depois eu vou colocar o T, aí eu coloquei o T lá na minha pilha, e depois vou colocar o A e vou voltar lá pro meu estado, que é o laço. Aqui eu estou chamando de que laço, tá? Então aqui é que eu vou simular as regras. Eu vou e volto para esse estado aqui, simplesmente só isso. Depois eu pego, tiro o dólar e aceito, tá? Então vamos lá simular as outras. É o seguinte, o S também ele tem essa regra aqui que eu só vou tirar o S e vou botar um B. Então tá aqui essa regra, a simulação dessa regra, né? De que você tira o S e bota o B. Aí eu vou fazer a mesma coisa lá para a variável T, tudo bem? Porque eu posso tirar ela e posso simular essas duas regras aqui, né? Que tem o T, A e tem o Epsilon. Então na primeira eu vou tirar o T e vou colocar o A, lembrando que eu vou de trás para frente, né? E depois eu vou colocar o T, ok? Depois eu simplesmente tiro o T lá da minha pilha. Então depois que eu simulei todas as regras, agora eu vou ter que pegar as leituras. Até agora eu não li nada, eu só coloquei e tirei da pilha, eu não fiz mais nada. Então basicamente eu vou ler o A e vou tirar o A. Eu tenho que tirar o A. E se eu ler o B, eu vou tirar o B. Então, se eu ler B, eu tiro o B. Se eu ler A, eu tiro o A. Ok? Então, basicamente é só isso. Aí depois eu tiro o dólar lá da pilha, tá? Então, eu tiro o dólar da pilha e aceito. Então, é dessa forma aqui que a gente chega em um autômato com pilha, tudo bem? Que vai aceitar a mesma linguagem que é gerada por uma gramática livre do contexto, tá? Então, basicamente, com essa ideia aqui, a gente consegue fazer a demonstração lá da primeira parte do nosso teorema, tudo bem? Que é esse daqui. Então, a primeira parte, a ideia já foi. A escrita de como você faz isso aqui fica como um exercício, tudo bem? E aqui finalizamos mais uma aula, tá? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. A próxima aula a gente vai ver a volta desse teorema, tá bom?